Documentos internos do IBAMA mostram que a impunidade a crimes ambientais vai prevalecer no órgão sob o governo Bolsonaro. Dados obtidos pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, mostram que 37.204 processos já possuem indicativo de prescrição até 2024. O IBAMA encaminhou um documento em resposta ao pedido de informações com o esboço de um plano nacional para evitar essa situação e aprimorar a cobrança dessas multas. No entanto, pouco depois, o texto foi colocado em sigilo, sob argumento de que ainda não se trata de um documento oficial. O documento também mostra que apenas entre 10% e 15% dos processos que culminaram em multas foram pagos. O texto também admite deficiências nas etapas de instrução e julgamento, que acabam por comprometer todo o trabalho de investigação e mobilização da fiscalização. O material aponta ainda que, abre aspas, os infratores percebem que o risco de punição tempestiva é baixo e, por isso, vale a pena dar continuidade à utilização indevida dos recursos ambientais. Para Sueli Araújo, ex-presidenta do IBAMA e atual especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, a coordenação de processos e multas sempre foi de difícil gestão. Mas com o governo Bolsonaro, a situação se tornou insustentável. Esse processo sancionador ambiental é tão importante quanto a fiscalização, porque se os infratores sabem que a multa não vai ser realmente cobrada, que o processo pode prescrever, isso aumenta o número de crimes em campo. É isso que está acontecendo, na verdade. Como se os infratores sabem que o processo sancionador está com problemas de implementação. Você sempre teve menos servidores na instrução e julgamento dos processos do que deveria. É uma área que é realmente um nó, sabe, no IBAMA e em outros órgãos. Mas depois do governo Bolsonaro virou o caos. Sueli destaca que sempre houve menos servidores do que deveria em atuação no IBAMA, incluindo a área de processos. Porém, nos últimos anos, algumas mudanças feitas por decreto estão inviabilizando a atuação do órgão, garantindo a impunidade aos criminosos ambientais. Ela destaca a centralização do julgamento de primeira instância dos processos nas mãos dos superintendentes regionais, que são cargos de indicação política e sofrem influência do agronegócio e de madeireiros. Também foi mudado o sistema de alegações finais dos processos, fazendo com que muitos autos de infração que já estavam no final do processo tenham de ser reiniciados, aumentando o risco de prescrição. Ela também lembra que em 2019 foi criada uma etapa de conciliação nos processos para fazer acordos de pagamento antecipado com desconto, por exemplo. Porém, isso já era feito e a criação dessa etapa acabou travando os trabalhos e impedindo o avanço da apuração. A minha leitura é que fizeram de propósito, só para atrapalhar, porque nem o sistema de tecnologia de informação, o sistema de informática, foi preparado para isso. Então, você lavra o auto de infração automaticamente, parece uma maquininha de cartão de crédito. Isso já gera um processo, o número do processo começa a correr. Eles colocam a conciliação no meio e não arrumam a TI. Então, criaram um verdadeiro caos. É desnecessário, inclusive tem uma agressão de descumprimento de preceito fundamental 755 no Supremo, pedindo a suspensão dessa etapa de conciliação, porque ela é claramente protelatória para atrapalhar o processo. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, destaca que as multas são um instrumento econômico mais eficaz para pressionar criminosos ambientais, mas acabam sendo tratadas de forma leniente, demonstrando que impera a impunidade. Além disso, ele ressalta que é preciso dar transparência a esses processos para que haja mais pressão pelo cumprimento das regras e pelas punições. Bocuí avalia que o governo Bolsonaro não tem vontade política para fazer o IBAMA funcionar e facilita a vida dos criminosos ambientais. Quando nós somamos a falta de transparência, a falta de eficiência do sistema, nós percebemos que o IBAMA apresenta um componente de falta de vontade política para implementar o seu papel dentro da política nacional do meio ambiente como órgão ambiental. Esse comportamento do IBAMA e a deficiência fazem parte de um jogo de vontade política. Isso vem acontecendo justamente e de forma muito acentuada na gestão do atual governo, que tem por prática uma facilitação, principalmente para setores que são ligados à degradação ambiental, como, por exemplo, pessoal do agronegócio, pessoal de extração de madeira. Me parece que toda essa conjuntura, ela não é fortuita, ela não é ocasional. Ela é, sim, pensada para que o sistema não penalize aqueles que são aliados do governo.
Nos últimos anos, o número de processos julgados pelo IBAMA caiu drasticamente, o que confirma a avaliação dos especialistas. Em 2017, foram cerca de 21 mil julgamentos, contra apenas 5 mil em 2020. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.